Como saber se a tributação regressiva do imposto de renda me serve? É isso que vamos ver nesse vídeo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou Dirceia, aposentada pelo Fundo de Pensão Postales dos Correios. Chegou aqui, se inscreva, compartilha e traz a tua opinião, a tua dúvida, que ela pode ser a dúvida de outros colegas também. E vamos fazer aqui, gente, um movimento de expandir o conhecimento para que cada vez mais a gente entenda das questões que estão avançando no nosso dinheiro. Precisamos fazer isso. E vamos fazer com que colegas também tomem decisões mais acertadas em relação aos benefícios que vêm recebendo. Para você saber se o regime de tributação de imposto de renda regressivo te serve, a melhor maneira é você usar o próprio programa da Receita Federal. Como, Dirceia? Fazendo uma simulação, gente. O programa está ali, faz todas as contas para você. Você lança o valor do seu benefício que você recebe mês a mês. E aí você já tem isso pela própria declaração de rendimentos que tem no site do Postales. E você vai verificar lá na alíquota de cálculo de imposto qual é o percentual que tem ali para você pagar. Pelo percentual ali você vai descobrir se essa tabela regressiva vai te favorecer ou não. Mas antes, para você chegar a essa conclusão, tem que saber se você de fato vai ter direito a entrar nela. Para você entrar na alíquota mais favorável da tabela regressiva, que é 10%, você precisa antes saber se você tem mais de 10 anos de contribuição para o teu plano de previdência. Porque, de repente, se você não tem mais de 10 anos, ela pode cair e cair numa alíquota ainda alta para você pagar. Então, gente, o melhor negócio é que vocês façam a simulação, porque vamos lembrar que na simulação do imposto de renda você tem duas dicas. Primeiro, quando você vai lançando os valores, no campo lateral do lado esquerdo, mostra para você qual é o modelo de declaração melhor, mais favorável a você. Se é um modelo simplificado ou se é um modelo por deduções legais. Ali você já encontra dois valores. E lá no cálculo do imposto você encontra o percentual do imposto. Aí você já tem uma ideia de como é que ficaria o teu imposto se você optasse pela tabela regressiva de imposto de renda. Lembrando, gente, que a tabela regressiva de imposto de renda é super favorável para quem ganha muito bem. Para quem em planos de fundos de pensão, na modalidade de contribuição variável, como é o caso do Postalprev, também na modalidade de contribuição definida, como alguns outros fundos têm e o Postales está prestes a implantar, e também para quem tem PGBL, VGBL, para quem tem planos de previdência por seguradora. Para esse público, essa tabela pelo regime regressivo é que pode ser interessante. Vamos ver aqui, nesse momento, a situação do Fábio, um colega nosso que vai se aposentar daqui a 2 anos e 5 meses. Olha o que ele nos diz. Sou do Postalprev, sou ativo ainda, me aposento só em 2 anos e 5 meses. Posso mudar o regime de progressivo para o regressivo. E quanto ao saque, se mudei até me aposentar, terei uma alíquota de IR de 35%, menos 2 anos, então ficaria 30%? Não levaria o tempo de 17 anos do Postalprev e teria alíquota de 10% no saque? Veja só que ótima pergunta do Fábio. Na própria pergunta que ele faz, ao final, ele acaba respondendo a dúvida. Quando ele pergunta,
não levaria o tempo de 17 anos do Postalprev e teria a alíquota de 10% no saque? Fábio, você teria sim no saque a alíquota de 10% a teu favor e também no benefício, caso você opte por ele. Imagina que, nesse caso aí, porque você já contribui para o Postalprev há 17 anos, e é claro, quando sair já vai ter mais de 19 anos de contribuição, nesse caso você já está dentro da alíquota de 10% do regime tributário regressivo, que eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês verem como é que vai decrescendo à medida que a pessoa permanece dentro do plano de previdência. Vamos observar o seguinte, falando sobre a Lei 14.803 de 2024, no site GovBR SUSEP, diz o seguinte, lá em meio ao texto, abre aspas, a medida alcança não só os novos contratos, mas também oferece a oportunidade de revisão do regime escolhido nos contratos pactuados antes da vigência da lei. Fecha aspas. Qual lei? A Lei 14.803 de 2024. Essa lei é que diz para nós que agora o participante, o assistido, pode escolher o regime de tributação quando dá saída no benefício ou do resgate. E para a gente entender essa nota aí da SUSEP em GovBR, nós precisamos ainda compreender o seguinte, que essa lei, a 11.053, e eu vou falar aqui em termos de comida, porque eu gosto muito de cozinhar, é como se ela tivesse todos os ingredientes do bolo. A Lei 11.053, que é lá de 2004, mais de 20 anos atrás. É nessa lei que diz quais são os beneficiários dessa possibilidade de opção pelo regime regressivo, que, como eu já falei no vídeo anterior, que eu peço que vocês assistam junto com esse, para vocês entenderem todo o assunto, vocês vão perceber que nessa lei, na verdade, eles colocam detalhadamente cada situação e que a outra lei vem meramente para mudar o tipo de fermento, vamos dizer assim. Vamos imaginar uma situação fictícia. Imagina que João entrou nos Correios, foi admitido e decidiu logo pelo Postalprev. Ficou ali menos de 2 anos e passou num outro concurso para a Petrobras e decidiu resgatar o fundo de pensão. Só que lá no começo, quando ele entrou no Postales, ele decidiu pelo regime regressivo. O que vai acontecer com o resgate do João? Ele vai ter que pagar 35% do imposto de renda. Isso acontecia lá atrás quando a pessoa entrava no plano de previdência. Ela tinha que escolher no começo. Ao fazer essa escolha no começo, ela acabava não tendo noção do que ia acontecer para o futuro e acabava tendo que pagar um valor de imposto de renda muito alto, se escolhesse o regressivo. Então, gente, onde é que o regime de tributação regressivo ajuda muito? Pessoas que já estão de 2005 para cá pagando para qualquer desses planos que eu falei antes, PGBL, VGBL, o Postales com a Postalprev, também para os fundos de pensão que têm contribuição definida. Essas são as pessoas que vão se beneficiar, desde, claro, né, gente, que tenha também um salário alto que justifique usar essa redução para 10% na alíquota de imposto de renda.
O que é legal é que essa lei lá de 2004, ela foi feita já com o intuito de ajudar mesmo as pessoas que quisessem investir. Porque de lá para cá, as pessoas que tiveram isenção de imposto de renda, imagina só, uma pessoa aí tem que pagar, sei lá, 20% de imposto de renda. Tem agora a opção de pagar 10%. Agora calcula que ela de repente pague 20 mil reais de imposto de renda ano. Ela vai pagar, gente, só 10 mil reais. Isso é um baita desconto. A ideia é o seguinte, se eu vou pagar menos imposto de renda agora, é sinal que eu vou ter uma sobra. E essa sobra eu posso investir. Então, quando 20 anos depois eles resolvem abrir essa possibilidade de que agora você escolhe o tipo de regime de tributação quando da sua saída na aposentadoria ou no resgate, você consegue visualizar exatamente o quanto você está ganhando em termos de dinheiro ao optar pelo regime regressivo. Que eu espero, gente, tenha muitos colegas podendo usar esse regime. Eu aqui do lado de cá não vou ter nenhuma redução, não vou ter opção de escolha. Mas eu estou bem contente por vocês que vão conseguir. Ora, gente, o que não dá para a gente deu para o outro, vamos celebrar igual. Para saber se o regime de tributação melhor é o regime regressivo, você tem que fazer uma simulação no programa da Receita Federal que está aí. Você vai pegar o teu comprovante de rendimento do Postales, tem ali os valores, você vai lançá-los ali e vai olhar lá no cálculo do imposto se você está pagando acima de 10% do imposto de renda. Só assim você vai entender se de fato você vai ter alguma vantagem indo para esse regime. Porque depois que estiver lá, você não pode mudar mais. Algumas decisões a gente tem que ser bem pensadas. Essa daí é uma que pode ser muito vantajoso mesmo para muitos colegas, mas você tem que ter certeza de que, de fato, esse regime de tributação vai te beneficiar. Eu fiz, gente, umas playlists por assuntos aqui no canal. Eu fiz playlist de Postal Saúde, eu fiz playlist de RTSA, porque muita gente ainda pergunta para mim o que é RTSA. Eu fiz playlist sobre decisão de plano, se vamos ficar no benefício definido ou se vamos para o contribuição definida, enfim. Deixei várias playlists aí, vou deixar aí. Vocês podem puxar por assunto e tirar dúvidas, porque eu noto que assim fica mais fácil de entender como foi que se organizou aquela sequência de assunto. Por exemplo, quem quiser saber o que veio acontecendo na Postal Saúde, é só pegar a playlist da Postal Saúde que vai encontrar lá todos os vídeos da Postal Saúde. Agora, pensa o seguinte, eu quero decidir entre o CD ou o benefício definido. Também fiz uma playlist só desse tema. Eu quero saber sobre a RTSA. Coloquei todos os vídeos juntos que falam sobre a RTSA. Assim, a gente tem um conhecimento num só lugar e pode tirar também as nossas dúvidas fazendo o acompanhamento dos vídeos. E anote aí, no dia 1º de maio vamos inaugurar um outro canal. E nesse canal já vamos ter um Carteiro Cast. Imagina só, gente, com assuntos leves. E a gente fez esse canal pensando assim no quanto a gente precisa trazer para nossas vidas uns assuntos mais leves, porque quando se fala de aposentados e aposentadorias, nossa, são os assuntos muito pesados. Tem coisas que a gente nem gostaria de falar, mas estão aí, que jeito. Vamos lembrar que nesses dias que estamos vivendo, podemos nos lembrar de coisas agradáveis, de coisas que tragam esperança ao nosso coração. Vem aí o Carteiro Cast no dia 1º de maio, anotem.
Fábio, que coisa boa ver você maratonando os vídeos e tentando descobrir qual vai ser a sua melhor decisão. Que Deus te abençoe nessa decisão, está pertinho da sua aposentadoria. Eu imagino que você já está na expectativa, fazendo planos. Que Deus te abençoe. Que seja realmente uma baita de uma decisão, que você viva outras oportunidades após Correios. Foi uma bênção ter trabalhado nos Correios. Eu amei trabalhar naquela casa e eu anseio por ver matérias tipo Correios com super lucro, Correios bombando no marketplace, fazendo negócios para o mundo inteiro. Enfim, gente, eu quero notícias que coloquem essa casa linda que abençoou a vida de tantos empregados lá no alto de novo. Peço a Deus que esse momento de nuvens negras passe rápido. Parece que o Trump, com essa tarifa super alta aí em cima das importações, vai de fato nos favorecer aqui no Brasil. Eu creio que vai acontecer isso e que toda essa situação ruim, adversa que vem acontecendo nos Correios também seja revertida. Afinal de contas, queremos o melhor para esse país, que é a nossa casa. Eu peço a Deus por isso, para que esse país, que tenha abençoado a minha vida, a vida da minha família, também seja um país diferente e muito melhor do que temos visto até aqui. Até o próximo encontro!